Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Mateus, capítulo 27. O suicídio de Judas. E chegando a manhã, todos os príncipes sacerdotes e anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa isso? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-lo no cofre da oferta, porque são preços de sangue. E tendo liberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias: tomar as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. E foi Jesus apresentado ao governador, e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quando testifica contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes, anciões, persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhe: qual desses dois quereis vós que eu solte? E disseram: Barrabás. E disse-lhe Pilato: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo, cobriram com uma capa de escarlate. E descendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça, e em sua mão direita uma cana. Então, ajoelhando diante dele, os escarnecia, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, atiraram-lhe a cana e batiram-lhe com ela na cabeça. E depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram as suas vestes e levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar de caveira, deram-lhe beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, partiram suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sorte, e assentados aguardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, balançando a cabeça. E diziam: tu que destrói o templo em 3 dias e reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciões e fariseus,
escarneciam dele. Salvou os outros, se a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Confiou em Deus, livre agora sua alma, porque disse sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com eles estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso dizia: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu em vinagre e pondo numa cana dava de beber. E outros, porém, dizia: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra, penderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. E estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Esse foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e pôs no seu sepulcro novo que havia aberto em rocha. Então, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estava ali Maria Madalena e a outra Maria sentada defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes sacerdotes, os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, depois que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se deu caso que os seus discípulos vão de noite, furtam e digam ao povo: ressuscitou entre os mortos. Assim, o último estado será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra.